Em Portugal há 250 grandes barragens. Nesta definição estão as barragens com uma altura superior a 15 metros. Estas são as maiores, mas entre barragens, barreiras e açudes, o percurso natural dos nossos rios é cortado por milhares de estruturas, de norte a sul do país. Muitas barragens foram feitas para armazenar água, para rega e abastecimento público. Outras servem para a produção de energia elétrica. A bacia hidrográfica do Douro é a maior da Península Ibérica. São 100 mil quilómetros quadrados de extensão. 20 mil estão em Portugal. Esta bacia tem 57 grandes barragens, 40 mini-hídricas e mais de 1000 barreiras ou açudes. O canal do Douro principal era um rio bastante rápido, com um fluxo bastante elevado, com muitos rápidos, algumas cascatas, e foi transformado numa sucessão de pequenos lagos e, portanto, todos os animais que estavam habituados e as plantas estavam habituadas a viver nesse habitat de grande caudal e de grande fluxo, foi substituído cada vez mais por outro tipo de organismos que estão mais habituados a viver em ambientes lênticos ou de águas mais lentas. Sempre se pensou estabelecer um mecanismo que permitisse a passagem dos peixes migradores ao longo do Rio Douro, e nós tínhamos vários, como o sável, a savelha, o salmão, o esturjão, a lampreia e a enguia. Todos estes animais tinham um interesse comercial bastante elevado e eram bastante conhecidos aqui no Douro, onde havia uma indústria pesqueira destes animais bastante grande. Mas o que se veio a verificar foi que estes mecanismos têm muito pouca eficiência ou mesmo nula. Ou seja, grande parte destes peixes migradores quase que desapareceu de toda a bacia do Douro, e neste estudo que nós fizemos não encontramos um único exemplar destes peixes migradores em qualquer um dos 300 e mais dos 380 pontos que nós fizemos de amostragem. Na bacia hidrográfica do Douro é a primeira vez que é feito um levantamento deste género. As barragens são paredes artificiais que interrompem o curso normal dos rios. Os peixes migradores estão, por isso, cada vez mais ameaçados. Multiplicam-se as espécies exóticas que alteram radicalmente a composição dos ecossistemas selvagens. Entre os vários exemplos apontados pelos investigadores está a barragem de Fostua. É um dos mais controversos projetos do género em Portugal. Para além de ter obrigado ao encerramento e submersão dos primeiros 16 quilómetros da linha ferroviária do Tua, a barragem provocou impactos visíveis na biodiversidade nativa. Foi concluída em 2017 e vendida 2 anos mais tarde pela EDP a um consórcio francês. Era um local muito importante para as lontras. Encontravam-se frequentemente aqui numerosos casais de lontras, mas o próprio rio, para montante da barragem, tem também diversos núcleos de os chamados hotspots, isto é, núcleos de grande riqueza de espécies e de espécies endémicas, e falo aqui no caso da boga do Douro. A boga do Douro é uma espécie ou uma subespécie endémica da bacia do Douro, mas também a própria truta, inclusivamente na parte superior, no Tuel e no Rabassal, a presença de um bivalve que é extremamente protegido, que é a margaritífera. A toupeira d'água. Portanto, quer dizer, quer do ponto de vista de vertebrados, peixes e mamofauna, quer do ponto de vista de invertebrados, a riqueza é enorme. E o que se passa é que estes núcleos de elevada biodiversidade ficaram cada vez mais compartimentados, isto é, sem ligação entre si. As espécies exóticas, como o axigã ou o barbo,
estão a conquistar território as espécies nativas, como a truta ou a boga. São espécies que exatamente vêm, na sua maioria, dos grandes lagos da América do Norte. Portanto, as espécies existentes são completamente substituídas. Mas há outras consequências apontadas pelos investigadores. Têm a ver diretamente com a qualidade da água nas albufeiras. Como esta de Foz Tua, com grande dimensão, com cerca de 100 metros de altura, nós estamos a criar problemas a nível da qualidade da água. Se existem efluentes que vão desaguar no curso da água, portanto, aquilo que nós podemos designar como poluição orgânica, a capacidade de autodepuração do rio, isto é, da reoxigenação das suas águas, vai ser altamente diminuída. Portanto, a tendência é depois para a eutrofização dessas massas de água, havendo problemas inclusive secundários. Um deles é a própria emissão de gases de efeito de estufa a nível das albufeiras. A eutrofização o que é? É o enriquecimento destas massas de água em nutrientes provenientes, por exemplo, de adubos fosfatados, adubos azotados, que entram nesta massa de água, mas também de esgotos, tudo que seja esgotos de indústrias agroalimentares, por exemplo, esgotos domésticos que não estejam suficientemente tratados, leva a uma grande concentração de nutrientes dentro da massa de água. E qual é que é a consequência? A consequência é a proliferação de algas, que vai muitas vezes diminuir a qualidade da água, por exemplo, a nível de consumo, que inclusive tem efeitos tóxicos. Se para muitos as barragens ameaçam severamente os ecossistemas, para outros tantos a defesa das barragens é feita de uma forma incondicional. Nas zonas mais secas do país, por exemplo, a água ou a falta dela acarreta enormes preocupações. Os que fazem da agricultura vida entendem que as barragens são fundamentais para a rega nos meses mais quentes. No Alentejo, as culturas do milho ou do sorgo, em região de sequeiro, por exemplo, a água dos furos, mas também a água das albufeiras, é o maná indispensável para uma boa colheita. Para os que trabalham na rega, as barragens são bem-vindas. É preciso, agora mais do que nunca, reabilitar as que existem e modernizar o regadio e a distribuição. Hoje em dia há tecnologias, há metodologias muito mais indicadas para utilizar água e que são muito mais eficientes na distribuição. Daí nós insistimos muito, principalmente na reabilitação. Portanto, nos últimos anos foi feito um esforço grande, foi feita a barragem do Alqueva e a rede de rega de distribuição, porque não é só a barragem não serve de nada, tem que ser a barragem e a rede de distribuição de água. Eu achamos que neste momento que é importante é fazer o máximo de ligações e aproveitar essa grande reserva de água que é o Alqueva e no Alentejo resolver os problemas das pequenas barragens, que eu julgo que os senhores estiveram lá e filmaram e viram o estado em questão, porque principalmente na bacia do Sado, que é uma bacia em que chove bastante pouco e quando apanham 5 anos seguidos em que não chove, chegamos à situação que chegamos, e aproveitar o Alqueva, que está praticamente cheia, portanto eu não sei o nível 2, mas seguramente estará nos 70%, portanto é bastante razoável o volume ter armazenado, e aproveitá-la para distribuir e fazer essas ligações era fundamental. Aqui, como em muitos outros locais do país, a água para a rega não pode faltar. Aquele pivô de milho é um pivô, tem um sistema de rega que tem uma fonte de energia que dá pressão à água, e a água distribuída em pressão é muito mais eficiente, rega a hora que quer, quando quer, a necessidade que quer. Mais eficiente ainda, teremos as regas gota a gotas, que são muito mais económicas nas dotações e regarão, gotejam e dão precisamente a necessidade da planta. A nossa viagem pelo panorama das barragens em Portugal leva-nos agora até Campilhas. Foi inaugurada no tempo do Estado Novo em 1954. Estamos em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal. Esta é uma barragem alimentada pela Bacia do Sado e está igualmente carregada de polémica. Campilhas é o exemplo mais extremo de como não se devem gerir os recursos hídricos. Estamos a falar de uma albufeira
uma grande barragem, tem 35 metros de altura e que neste momento há 7% da capacidade. Alteraram-se completamente as características do ecossistema. Estamos a falar do ecossistema ribeirinho, que é muito importante, é a base da cadeia alimentar de toda a vida que há aqui neste local. Em pleno Alentejo, há paragem obrigatória num outro lago artificial muito controverso. O aproveitamento hidroelétrico do Alqueva, alimentado pelo rio Guadiana. Um dos maiores empreendimentos realizados em Portugal. É o maior reservatório artificial de água da Europa. Tem quase 100 metros de altura acima da fundação. A barragem do Alqueva foi construída com um objetivo de regadio para toda a zona do Alentejo e para a produção de energia elétrica. Foi inaugurada em janeiro de 2013. A Alqueva é importante do ponto de vista do controle geoestratégico do Guadiana, da bacia do Guadiana. Como dizia aqui há muitos anos o então ministro João Cravinho, se não tivéssemos o Alqueva, o Guadiana era espanhol. E isto é algo que, enfim, não podemos ignorar. Um segundo aspecto é que a Alqueva, numa região que tem muito poucos focos de desenvolvimento, muito pouco empreendedorismo de origem local, acabou por ser um foco de desenvolvimento. E, portanto, criou alguma capacidade de desenvolvimento económico numa região que até estes investimentos, ou os investimentos que foram feitos, alguns relacionados com a Alqueva, alguns eu quase diria a pretexto da Alqueva, mas acabou por ser, de facto, um catalisador de algum desenvolvimento local. Mas o GEOTA realça aquilo a que chama o outro lado do Alqueva. Temos aqui um volume de armazenagem de água que provavelmente nunca na vida vai ser usado, portanto houve claramente um dimensionamento megalómano. O modelo original hidroagrícola baseado no regadio intensivo, numa região árida como nós vemos, estamos hoje aqui num belo dia de final de verão com 36 graus à sombra e percebemos perfeitamente que apostar no regadio intensivo numa região como esta, com solos pobres, com escassez de água, 10 a 15% da água do Guadiana evapora-se aqui. E, portanto, houve muito pouca preocupação no Alqueva, como em muitos outros projetos em Portugal, em otimizar os recursos. Portanto, isto é um projeto de gente rica num país pobre. Mas é fundamentada esta visão tão crítica das albufeiras? Estarão mesmo as barragens a matar os nossos rios, como é defendido em vários estudos do GEOTA? A resposta não é simples, mas se quisermos dar uma resposta simplista, a resposta é que sim. As barragens são um dos fatores que está a ajudar a matar os rios em Portugal. E, portanto, o efeito mais importante das barragens é a perda de conectividade, portanto, deixa de passar não apenas a água, mas também os animais, as plantas, os sedimentos, e, portanto, tudo isso contribui para uma degradação da biodiversidade, da qualidade do ecossistema. Nós vimos o caso do lobo, que tem um território de caça muito grande. Uma albufeira cria ali uma fragmentação que é impossível para uma alcateia de lobos atravessá-la, não é possível, há ali uma fragmentação clara. Enquanto se for um riacho, se for ali um curso de água livre natural, ainda é possível, por exemplo, um lobo conseguir atravessá-lo, faz parte até como próprio refúgio e como um próprio santuário de biodiversidade. São espécies que muitas vezes têm territórios muito alargados e cria-se ali uma fragmentação. Estamos a falar do lobo ibérico, que a sociedade tem feito um esforço muito grande para a sua conservação. Estamos a falar do lince, que é outra espécie que também tem havido um esforço grande da sociedade para a sua conservação. O plano de barragens de elevado potencial hidroelétrico foi criado apenas para combater um déficit, foi uma questão política. Não se pensou o que é que nós vamos ganhar, o que é que nós vamos perder. Nós temos que pensar assim, o que é que ganhamos, o que é que perdemos. O que é que as populações locais ganham com a construção de uma barragem a longo prazo. Quando a barragem está a ser construída, ainda vêm os trabalhadores, que muitas vezes vêm de fora, e animam a região, mas depois vão-se embora. O que é que a gente ganha com isso? Até agora, ainda não, a maior parte das barragens construídas no país, as populações locais não me parece que tenham ganho grande coisa. Mas afinal, quais são as alternativas? Quais são as soluções que os especialistas defendem? No estudo relacionado com a bacia hidrográfica do Douro e nas mais de 1.200 barreiras identificadas,
O GEOTA diz que 25% podem e devem ser desmanteladas. A partir do momento em que a capacidade de armazenamento da Albufeira é fortemente diminuída, a barragem deixa de ter qualquer espécie de interesse. Repare-se que no caso dos Estados Unidos, começaram a fazer barragens nos anos 10 e 20 do século passado, muitas delas já foram removidas porque não têm espécie de qualquer interesse. A Agência Portuguesa do Ambiente diz que a revisão do Plano Nacional de Barragens, datada de 2016, prevê a demolição de algumas barragens que não tenham relevância socioeconómica. A verdade é que muitas barragens continuam a ser necessárias. Os investigadores exigem uma gestão mais eficiente. Apontam também outros caminhos para melhor produzir e rentabilizar a energia. É preciso haver políticas que vão nesse sentido. Irmos evoluindo numa lógica de eficiência, mas evoluindo para outras fontes energéticas, em particular o solar. O sol, quando nasce, é para todos e nós em Portugal não temos, como se comprova, falta de sol, mesmo no inverno. Em Portugal, nos últimos 30 anos, dos dinheiros públicos investidos no setor energético, 95% foram para aumento de capacidade. Foi para a construção de barragens, para equipamentos de despoluição, para a rede elétrica, a rede de gás, etc. Eu nem estou a pôr em causa quantas destas coisas eram necessárias ou não. O que eu estou a dizer é a grande aposta foi no aumento de capacidade e no aumento de produção e não se apostou naquilo que é mais prioritário, que é a eficiência energética. Ou seja, podíamos ter muito menos custos e muito menos impactos ambientais se tivéssemos começado há mais tempo a apostar na eficiência energética e continuamos a não o fazer. A reportagem está disponível em rtp.pt.